dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título Perseverando na Fé em Cristo. Como os irmãos já sabem, esse último trimestre, os últimos 3 meses, nós passamos aqui 12 lições, 12 domingos, estudando sobre um assunto que na teologia, né, no estudo sistemático da Palavra de Deus, nós conhecemos como apologética. E o que é apologética? É a defesa da fé cristã, ou seja, é o estudo que nos permite tanto conhecer as falsas doutrinas, quanto conhecer as sãs doutrinas, ou seja, as doutrinas bíblicas. E aí, com base nesses dois conhecimentos, nós podemos defender a nossa fé, defender o que nós cremos, por que nós cremos, como nós cremos. É importante nós conhecermos apologética, nós estudarmos falsas doutrinas, e aí muitas pessoas se perguntam, mas por que eu tenho que conhecer as falsas? Eu devo conhecer somente as verdadeiras. De um certo ponto, sim, o mais importante são as verdadeiras. Mas nós também não podemos negligenciar ou deixar de lado as falsas, porque em algum momento da nossa vida nós vamos ser combatidos, não combatidos, mas vamos ser confrontados com as falsas. Então é interessante nós conhecermos as falsas, assim como as verdadeiras, para nós podermos defender a nossa fé. E ao longo desses 12 domingos nós vimos diversas falsas doutrinas, nós vimos diversas heresias, e nós vimos o porquê que elas são heresias, o porquê que elas são falsas à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre elas. E nós vimos também que, embora nós estejamos estudando essas falsas doutrinas em 2025, no segundo trimestre de 2025, nós vimos que elas começaram lá atrás, 300 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, 400, 500, ou seja, bem no início da igreja. Então, uma das coisas que nós vimos nesse trimestre é que as falsas doutrinas, elas não são novas. Elas são falsas, mas não são novas. Embora elas se apresentem como novas, na verdade elas são falsas doutrinas que sempre existiram, mas que ao longo dos anos, à medida que a igreja vai se desenvolvendo, elas vão sendo apresentadas com uma nova roupagem. Com uma roupagem diferente, com um nome diferente, de uma forma mais sutil, de uma forma às vezes mais fácil, outras vezes mais dura, mas elas são sempre as mesmas, né? Elas não são novas. E aí é interessante, mais uma vez, nós vermos que, assim como o povo de Israel, e muito se fala, eu já ouvi muitas pregações sobre isso, muitos ensinamentos sobre isso, mas é interessante como que nós, e quando eu digo nós, eu não estou falando nós aqui, que estamos reunidos, estou falando nós, a igreja, não conseguimos aprender com isso. Mais uma vez é interessante como que, assim como o povo de Israel, que ora estava bem, aliança com Deus, relacionamento com Deus, e aí conhecia uma coisa, conhecia um povo, se misturava, e aí se perdia, se distanciava de Deus, aí vinha o juízo, aí se arrependia e depois ficava bem de novo. É interessante como nós passamos por esse mesmo ciclo, a igreja passa por esse mesmo ciclo, no sentido aplicado aqui às falsas doutrinas, as heresias. A igreja está bem, a igreja está saudável, aí vem uma nova heresia, aí vem um falso mestre, aí vem um falso doutor, aí ensina uma coisa errada, aí a igreja vai e cai naquilo ali, aí se perde, aí vem alguém, exorta, fala, olha, isso está errado e tal. Ah, não, é verdade, está errado, vamos voltar para a Bíblia. Aí se arrepende, volta para o ensinamento são, verdadeiro da Palavra de Deus. Aí passa um tempo, vem de novo a falsa doutrina, a mesma falsa doutrina, só que com um nome diferente, apresentada por uma pessoa diferente. Então é interessante como que... E aí, muitas das vezes nós olhamos o povo de Israel e falamos assim, mas o povo de Israel não aprendia, mas o povo de Israel era tão cabeça dura assim. Só que se a gente fizer uma autorreflexão, não só desse assunto, mas em diversos outros, nós nos comportamos da mesma maneira que o povo de Israel, né? Então é bem interessante nós observarmos esse ciclo. Então hoje, na lição de número 13, nós não vamos ver sobre uma falsa doutrina, mas nós vamos ver a importância, como o título diz, de nós perseverarmos na fé em Cristo. A importância de nós perseverarmos no verdadeiro fundamento, no sólido fundamento, na palavra de Deus. Tá? O nosso texto base se encontra no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler do verso 10 ao verso 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 7.
10 ao 17, perdão. As cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas conhecidas, escritas por Paulo, como nós sabemos, mas cartas chamadas cartas pastorais, porque ela tem um caráter pastoral, de Paulo, dando conselhos, dando admoestações, dando ensinamentos, incentivos, tanto para Timóteo quanto para Tito. Mas elas também faz parte, eu diria que faz parte desse caráter pastoral, o caráter apologético dessas cartas, ou seja, o incentivo a permanecerem firmes, a defenderem a sua fé, a se manterem fiéis àquilo que eles aprenderam, pelo qual eles viviam naquele momento. Então, nós podemos encontrar muito dessa defesa da fé cristã nas cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Bom, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 17, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aqui, Paulo está falando, tu tens seguido a minha doutrina, mas não a doutrina de Paulo pessoal. Muitas pessoas se confundem com isso. Muitas pessoas ouvem ou leem Paulo falando, tu tens seguido a minha doutrina, e acham que isso serve de base, ou serve de pretexto, ou serve de jurisdição para pastores, bispos, apóstolos, missionários, enfim, lideranças, incutirem na igreja, colocarem na igreja a doutrina pessoal deles. Mas não, Paulo aqui está falando a minha doutrina, não da cabeça de Paulo, não do coração de Paulo, mas sim o que Paulo ensinava, que vinha diretamente da parte de Deus, tá bom? Versículo 12: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Obrigado, Lídia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui nós temos um texto clássico, não só da Bíblia, mas principalmente nesse aspecto de instrução pastoral e de apologética, de defesa da fé. É um texto que nos convida a permanecermos firmes naquilo que nós aprendemos e permanecermos fiéis diante das dificuldades que tem a vir. Bom, um pouco de contexto sobre esse texto. Aqui Paulo, como eu disse, ele está fazendo as cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são cartas pastorais. São cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito para incentivar eles a permanecerem na fé, a vencerem as dificuldades. Aqui Timóteo, ele ainda, vamos dizer assim, não que ele fosse novo na fé, mas ele não era cascudo, vamos dizer assim, como Paulo, não tinha experiência de Paulo. E aí Paulo escreve para Timóteo falando: olha, Timóteo, fica firme nas perseguições, fica firme nas adversidades que vão acontecer, porque isso vai acontecer. Veja o quão real isso é para nós, e veja como que isso combate a falsa doutrina, a heresia de que o crente não pode ter problemas, de que o crente não pode sofrer perseguições, que o crente não pode passar por tribulações. Paulo escreve para Timóteo: olha, isso vai acontecer, fica firme, você vai ser perseguido. E aí um outro ponto dessa perseguição é que ora essa perseguição pode ser uma perseguição, pode ser uma tribulação, uma dificuldade, uma adversidade física, ou seja, uma perseguição de morte, por exemplo, que acontecia naquela época, que acontece nos dias de hoje, não na Alemanha, não no Brasil, não nos Estados Unidos, não na Europa de maneira geral, mas em parte da Ásia, Oriente Médio, você vê essas perseguições, na África também, parte da África, você vê essa perseguição de morte, de perseguição física, mas também nas falsas doutrinas, mas também nos falsos ensinamentos, que não deixa de ser
um tipo, talvez não de perseguição, mas um tipo de adversidade, um tipo de dificuldade, algo que deveria fazer ou deveria servir para a igreja como um exemplo de dificuldade. E aí veja que hoje, infelizmente, a igreja ela não tem encarado, pelo menos pelo que eu observo, a igreja não tem encarado as falsas doutrinas como uma dificuldade a ser combatida, como um problema a ser resolvido, como algo que deve ser tratado. E por que você acha isso, Diego? Porque você está falando uma opinião pessoal? Não, é uma observação. Quantas igrejas você vê que se preocupam em ensinar a palavra de Deus? Ah, Diego, mas aí você está tirando isso da sua cabeça, da sua orelha. Ué, vamos pegar 10 igrejas, vamos pegar o programa das 10 igrejas e vamos ver quantos programas incluem culto de ensinamento da palavra, por exemplo. São poucas. Agora vamos ver quantas igrejas incluem no seu programa cultos de bênção, cultos de milagre, cultos de prosperidade. Vamos ver. É uma questão simples, é uma matemática simples de você fazer. Igrejas que até pouco tempo atrás, até 10, 15 anos atrás, eram conhecidas pelo estudo da palavra, pelo ensino da palavra, tinham escola bíblica dominical, e de 10, 15 anos para cá, aboliram a escola dominical, aboliram o culto de doutrina. E se você for conversar com essas pessoas, com esses líderes, com esses pastores, com a liderança dessas igrejas, eles vão simplesmente te responder: é porque não tem frequência, porque as pessoas não querem. Então, ao invés de ter um culto de ensinamento da palavra, vamos imaginar uma igreja de 100 pessoas, ao invés de eu ter um culto de ensinamento da palavra, onde vão 15 pessoas, é muito melhor eu ter um culto de prosperidade, de bênção, de milagre, que vão 110 pessoas. E aí existem diversos motivos pelo qual as pessoas estão mais, a liderança está mais preocupada com igreja cheia do que com igreja, né, não igreja vazia no sentido de não ter ninguém congregando, mas no sentido de ter pouca contribuição nos cultos. Não é o objetivo da nossa lição. Mas veja o problema de nós, e aí de novo, quando eu falo nós, eu não estou falando nós aqui, ou essa igreja específica, estou falando nós, a igreja de Cristo, de nós não darmos a devida atenção às falsas doutrinas, às heresias. E aí é interessante que existem dois problemas nisso. O primeiro problema é você não dar a devida atenção. E o segundo problema é você aceitar que isso entre na igreja. Isso é uma coisa que nós precisamos observar. Porque muitas das vezes nós temos a ideia de que, bom, eu não preciso combater, eu só não posso me misturar, achando que isso é uma separação clara e simples que acontece dentro de nós. Mas a partir do momento, no que diz respeito à falsa doutrina, a partir do momento que você não combate, de certa forma você acaba se misturando. O crente fiel à palavra de Deus, ele deve combater as falsas doutrinas, faz parte da nossa fé. Não que você deva entrar ou sair por aí, entrando nessas igrejas, entrando nesses lugares que pregam falsas doutrinas, né? E chegar, né, como Jesus fez lá no templo, chutando a porta e quebrando tudo e batendo. Não, não é isso. Mas é defender no sentido de permanecer naquilo que você aprendeu, naquilo que você leu na palavra de Deus, naquilo que você recebeu como instrução. E quando alguém chegar e falar para você: olha, mas eu ouvi dizer que a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos diz que todo cristão tem que ser rico, próspero financeiramente. Ao invés de você simplesmente fazer o ouvido de mercador, como a gente diz, né, entra por um lado e sai pelo outro, você fala: não, peraí, olha só, aqui na Bíblia diz isso, isso e isso. Aqui na Bíblia, no Salmo 1, por exemplo, diz que prosperidade é você dar o fruto na estação certa, não em todas as estações. Ainda que isso vá gerar, ainda que isso vai trazer consequências, né, pessoais, de pessoas pararem de falar com você, de pessoas te disserem que você é maluco, que você é neurótico, que você é quadrado, que você... Enfim, mas se isso é o que a palavra de Deus diz, nós não podemos fugir da palavra de Deus. Amém? Bom, então esse é o contexto dessas cartas, principalmente desse texto que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3. Paulo aqui, ele está mandando uma mensagem para Timóteo para, olha, fique firme, fique fiel, não só com as perseguições físicas, mas principalmente com refute as heresias, os falsos ensinamentos. Naquela época a igreja estava enfrentando, ou começou a enfrentar, o surgimento de gnósticos, de teologias que, né, pensamentos e filosofias
vinda dos gregos, vinda dos próprios judeus, que iam de encontro à palavra de Deus, tá bom? E aí, quando a gente começa a destrinchar 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, como eu disse, no versículo 10, Paulo diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição, aflições, tais quais aconteceram nos lugares em que ele visitou. E aí, quando a gente vai para o versículo 14, Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Esse é o primeiro passo para nós podermos ficarmos firmes na fé cristã. Aprender alguma coisa. O crente ele precisa aprender. Veja que Paulo não fala para Timóteo somente fique firme naquilo que você ouviu, fique firme naquilo que alguém te falou. Não, fique firmes naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Ou seja, inteirado, inteiro. Você aprendeu por inteiro. Você não ouviu de um aqui e ouviu de outro lá, e aí você ouviu não sei aonde, e aí você pegou vários pedaços, juntou e entendeu alguma coisa. Não, fique firmes naquilo que você aprendeu e foste inteirado. Ou seja, aprendeu na sua totalidade. Aprendeu tudo de uma vez só e não pedaços pequenos. Qual é o problema de nós aprendermos pedaços aqui, pegarmos pedaços aqui, pedaços ali, né? É aquele crente que vai pulando de igreja em igreja. Aí ele come um pouquinho da, né, de uma forma alegórica, ele come um pouquinho da grama do Brasil, um pouquinho da grama da Alemanha, um pouquinho da grama dos Estados Unidos, um pouquinho da grama de não sei aonde, e aí ele vai pingando de igreja em igreja, cada domingo ele vai numa igreja, domingo ele vai numa, durante a semana ele vai na outra. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando você mistura todas as gramas, não vai fazer bem pro seu estômago. Imagina, por exemplo, você querer fazer uma dieta. E aí você segue várias dietas. Hoje existem diversos tipos de dieta, né? Dieta da lua, dieta do sol, dieta da nuvem, do arco-íris, dieta da proteína, da gordura, do não sei o quê. Imagina se você quiser fazer uma dieta e você pegar todas essas dietas e fazer a mesma dieta ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Não vai ter resultado. Porque são dietas diferentes. Ah, Diego, mas a Bíblia não é uma só? Sim, a Bíblia é uma só. Mas se você vier nessa igreja, Assembleia de Deus em Berlim, você vai encontrar uma dieta. Porque essa igreja ela precisa de uma dieta. Ela precisa, ela tem a carência de algumas vitaminas, vamos assim dizer. Se você for para a Assembleia de Deus em Frankfurt, não sei se existe, mas se, vamos dizer, vai ficar dentro da Alemanha, a igreja de Frankfurt, ela precisa de outras vitaminas também. É outra dieta. Aqui na Assembleia de Deus em Berlim, nós vamos te dar uma vitamina, por assim dizer. Se essa vitamina tiver alguma reação, nós vamos saber tratar aquela reação. É como o corpo humano, é como um médico. Por que a orientação é que você tenha um médico e você continue com aquele médico? Porque ele vai saber o seu histórico. Se acontecer alguma coisa, ele vai falar, isso está acontecendo porque há tantos meses atrás, há tantos anos atrás, eu te dei esse medicamento, nós fizemos esse tratamento. Agora, se você ficar pulando de médico em médico, você precisa contar a sua história para todos os médicos e alguma coisa vai se perder. Então veja que Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Crente tem que aprender. Crente não pode ser só ouvinte. Ele tem que aprender. Porque se ele não aprender, como que ele vai sobreviver? No meio das perseguições, das falsas doutrinas. Permanece naquilo que aprendeste. E aí, voltando para o versículo 10, Paulo diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Não basta aprender, tem que seguir. Então veja que Paulo, e aqui a gente inverteu a ordem, mas ler primeiro o 14 e depois o 10 não influencia no entendimento sobre o assunto, na interpretação do texto. Então a gente pode fazer isso, é lícito fazer isso. Mas a gente pode pegar o 10 e o 14 na sequência, não faz diferença. Veja que para o cristão é importante não só aprender, mas seguir. Mas qual é a diferença, Diego? Toda. Eu posso aprender o caminho, mas não seguir pelo caminho. Eu aprendi o caminho da igreja para minha casa, mas eu posso sair da igreja e ir para outro lugar, ir para minha casa. Veja que não basta você aprender, você tem que seguir. Tem muito crente que nem aprende, é verdade. Mas tem crente que aprende, mas não segue. Aprende um caminho, mas quer seguir o outro. Por que isso acontece? Porque o outro caminho é melhor, é mais fácil. O outro caminho é mais prazeroso. O outro caminho
não demanda que eu faça muito esforço. Tem a família da minha esposa é do sul de Minas, e aí lá no sul de Minas, na fronteira com o Espírito Santo, tem o Pico da Bandeira. E aí você pode subir o Pico da Bandeira, só que existem duas trilhas. Tem uma trilha que vai pelo lado de Minas e tem uma trilha que vai pelo lado do Espírito Santo. E aí no passado nós fomos lá no Pico da Bandeira e a gente subiu, e quando chegamos lá, todo mundo falando que o caminho do Espírito Santo é mais bonito, é mais não sei o que, papapá. E mas por que a gente não sobe pelo Espírito Santo então? Ah não, porque lá é mais difícil, é mais íngreme, é mais arriscado, é mais perigoso. Então, como muita gente vai mais pelo sul de Minas, pelo lado mineiro, então a trilha é mais conhecida, vai mais gente, se precisa de alguma coisa, você tem mais ajuda e tudo mais. Então veja, você pode aprender o caminho, mas não basta aprender o caminho, você tem que seguir o caminho. Só que às vezes o caminho é mais difícil. E aí é natural do ser humano tender para o lado mais fácil do que para um lado mais difícil. Isso é humano. Isso não só na Bíblia, isso na vida. Não só na vida cristã, mas na vida social, em todos os sentidos da nossa vida. É natural que a gente queira seguir o caminho mais fácil, ao invés do caminho mais correto. Por isso que a Bíblia nos manda, nos ensina, nos exorta a todos os dias mortificar a nossa carne. Porque quando a carne fala assim, não, segue pelo caminho mais fácil, o seu espírito fala assim, não, vou seguir pelo caminho correto que eu aprendi. Se é mais fácil ou não, isso é uma consequência. Mas é o caminho correto. É o caminho onde Deus vai estar comigo. Não adianta nós... É interessante como que nós não conseguimos aprender que o caminho mais fácil não significa que Deus está comigo. Significa que ele é mais fácil. O caminho correto, 100% das vezes, Deus vai estar comigo. E às vezes, ainda que ele seja o caminho mais difícil, ele se torna mais fácil. Lembra do povo no Egito? O povo sai do Egito e ele chega de frente para o Mar Vermelho. Era um caminho fácil? Era um caminho difícil. Mas eles tinham Deus com eles. Se tornou o caminho mais fácil. Linha reta, pelo mar. Terra seca. Aí vem os egípcios, vem Faraó. Qual era o caminho mais fácil? Seguir atrás do povo de Israel. O mar já estava aberto, não era? Era o caminho mais fácil. Era muito mais fácil do que dar a volta pelo Mar Vermelho e pegar o povo do outro lado. Poderiam fazer isso. Mas seguiram um caminho mais fácil. O que aconteceu no meio do caminho? O mar fechou. Porque Deus não estava com eles. Nós, como cristãos, precisamos ter esse entendimento. Existe o caminho mais fácil e existe o caminho com Deus. Procure o caminho com Deus. Eventualmente, ele vai se tornar o mais fácil. Ainda que exija fé, ainda que exija renúncia, ainda que exija uma dedicação maior da nossa parte. Agora vamos para o versículo, vamos voltar para o versículo 13. O versículo 13 diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja bem, meus irmãos, eu já tive algumas conversas com algumas pessoas, onde as pessoas ficaram surpresas e, de certa forma, rejeitaram o meu pragmatismo. Vou explicar. O mundo não vai ficar melhor. O mundo só vai piorar. Aí as pessoas chegam, nossa, o mundo hoje está muito perigoso. O mundo hoje, porque o homossexualismo, porque as drogas, porque não sei o quê. Veja bem, só vai piorar. Não adianta. E aí, claro que eu não estou falando que não adianta orar. Não, nós temos que orar. Não para que o mundo melhore. Porque, veja bem, se o crente orar para o mundo melhorar, implicitamente, ele está orando para Jesus não voltar. Porque a Bíblia diz que esses sinais precisam acontecer para que Jesus volte. Então a nossa oração não tem que ser para o mundo melhorar, tem que ser para que Deus nos guarde nesse mundo perigoso. E não que o mundo melhore. Nós não temos que orar, a igreja não tem que orar para que o homossexualismo acabe na humanidade. Não vai acabar. A igreja tem que orar para que Deus guarde a igreja, as crianças dos ideais do homossexualismo, drogas e tudo mais. Então, Paulo aqui, ele está falando no versículo 13 que os homens maus e enganadores irão de mal
a pior. Vai piorar. Então, se nós não cuidarmos agora, vai ficar cada vez mais difícil de nós identificarmos os homens maus e enganadores. Mas mal e enganadores vai existir em qualquer lugar. Por isso nós precisamos estar alerta. Por isso que nós precisamos aprender e seguir naquilo que nós aprendemos. Senão, vai ser fácil para nós nos enganar, sermos enganados. Veja que aqui no versículo 13, quando Paulo fala enganadores, impostores, no original grego, essa palavra ela tem diversos significados. Essa palavra ela pode ter o significado, por exemplo, de feiticeiro, mas ela também pode ter o significado de impostor, de charlatão, de encantador. Então veja que o significado dessa palavra é bem abrangente, porque ela significa feiticeiro, ou seja, uma pessoa que se apresenta como feiticeiro. E aí, isso é uma coisa que eu imagino que a maioria da igreja, de novo, não estou falando essa igreja, quando se encontra com um feiticeiro, fala assim, não, é feiticeiro, opa, já me afasto. Já sei que ali eu não posso, porque a pessoa se apresentou como um feiticeiro, como uma feiticeira. Uma coisa explícita, uma coisa que você bate o olho e já rejeita na hora. Mas essa palavra também tem um significado, por exemplo, de impostor. O que é um impostor? É uma pessoa que se apresenta como alguém que ele não é. É eu chegar aqui e falar assim, prazer, meu nome é José. José não, porque a gente tem um José. Meu nome aqui é Miguel e eu sou ortopedista. Aí você fala assim, bom, ele está de branco. Talvez ele seja de fato ortopedista. E aí eu começo a falar sobre osso, sobre articulação, como funciona, não sei o quê, papai. E você sai daqui falando, ih, rapaz, lá na igreja tem um ortopedista. Aí semana que vem você se machuca de alguma forma, Deus o livre e guarda, você fala assim, ah, não tem problema, domingo que vem eu falo com o ortopedista Miguel, um impostor. Eu me passei por alguém que eu não sou. Na igreja tem muito disso. Impostores. Pessoas que passam a imagem, que passam a ideia de ser alguém que não são. Mas ser o quê, Diego? Ser quem, Diego? Depende. Tem pessoas que passam a ideia de serem pastores e não são pastores. Nós estudamos aqui na semana passada sobre a organização eclesiástica. Nós vimos o ministério pastoral. Como se identifica o ministério pastoral? Qual é o requisito para o ministério pastoral? Ser pastor não basta eu falar assim, olha, prazer, eu sou pastor. Não. Na Bíblia, não é assim que funciona. Apóstolo, bispo, missionário, não é uma auto-intitulação. É um ministério que Deus confia a cada um de nós. Pessoas que se passam por pastores, por líderes, mas que não são. Pessoas que se passam por teólogos. Pessoas que se passam por alguém que tem o conhecimento da palavra, mas que não tem. Pessoas que pregam muito bem sobre um determinado assunto. Pessoas que vamos pregar sobre pecado. E a pessoa prega que é uma maravilha. Agora pede para ele ou para ela pregar sobre salvação. Não sabe. Por quê? Não sei. Talvez decorou uma pregação sobre pecado. Talvez porque observou alguém pregando sobre pecado, mas nunca observou alguém pregando sobre salvação. É um impostor. Dentre outras coisas. Cuidado com os impostores. Assumir uma igreja, estar de frente de uma igreja, de um grupo de pessoas, com um terno alinhado, com um sapato brilhante, com uma boa eloquência, com uma boa oratória, não significa poder de Deus. Pular, falar em língua estranha, glorificar, não significa a presença do Espírito Santo. Paulo fala bem sobre isso na sua carta à igreja de Corinto. Impostores, pessoas que se apresentam como algo que não são. Cuidado, examine, julgue. Não a pessoa, mas os atos daquela pessoa. Paulo nos diz não para julgarmos o profeta, mas para julgarmos a profecia. Ela precisa ser julgada. A pregação da palavra precisa ser julgada. O fruto das pessoas precisa ser julgado. Esse fruto é bom ou ruim? Não a árvore, mas o fruto. Não a pessoa, não julgue a pessoa. Julgue o que a pessoa faz.
A pessoa, cada um dá conta de si. Paulo fala isso lá em Corinto também. Lá em Coríntios também. Mas essa palavra significa feiticeiro, impostor, mas também significa charlatão. O que é uma pessoa charlatão? O que é um charlatão? É uma pessoa que dá golpe, é uma pessoa que engana, uma pessoa que, né, dá golpe mesmo, charlatão mesmo, assim, ó. Fala e convence e dá o golpe e descobre e vida que segue, né? É aquele pastor que abre uma igreja no Rio de Janeiro, aí dá um golpe e tal, não sei o que, aí piscando, e descobriram ele. Aí fecha no Rio de Janeiro, abre em São Paulo. É outro povo. Até que chega uma hora que dá ruim de novo. Aí ele fecha em São Paulo e abre em Belo Horizonte. Aí deu ruim no Brasil. O Brasil com ele vai para os Estados Unidos. E deu problema nos Estados Unidos, ele vai para a Europa. E ele fica dando golpe. Charlatão. Enganador profissional. É aquela pessoa que já está cauterizada com o pecado. Não adianta você falar com essa pessoa. Já cauterizou, já. Não adianta. Ali só uma obra milagrosa do Espírito Santo na vida daquela pessoa. De resto, não adianta mais. Cuidado. Se afaste. É por isso que nós, como cristãos, devemos saber a história das pessoas. A história da igreja. Eu aprendi uma vez que a igreja tem que ter história. Mas por que eu tenho que saber a história da igreja? Para saber de onde veio? Para saber como surgiu? O que aconteceu? Por quê? Pastor Ivanov, de onde o senhor veio? Me perdoa, me desculpa a intromissão, mas me conta a sua história. De onde o senhor veio? Quem o senhor é? Por que o senhor está aqui? O que aconteceu? Pastor José, pastor João, pastor... Me conta a história dessa igreja. De onde ela surgiu? De onde veio? O que aconteceu? O que te levou até aqui? Da onde o senhor aprendeu o que o senhor está ensinando? É importante você saber. Da onde aprendeu? Aqui, Paulo está falando, Timóteo, continua no que você aprendeu de mim. As pessoas olhavam para Timóteo, aprendiam de Timóteo e sabiam que Timóteo tinha aprendido de Paulo. Tem muito crente seguindo pessoas que não aprenderam de Paulo, aprenderam de Judas e o Iscariote, que é pior ainda. Olha o problema. Cuidado com o charlatão. Ao longo da história da igreja, e aí nós vimos muito, e é interessante, mais uma vez é interessante, a igreja ela começa lá, a igreja primitiva, e aí em 1500 nós temos a Reforma Protestante. E qual foi o gatilho para a Reforma Protestante? Um dos gatilhos, olha, qual era o contexto da história da igreja, do estado da igreja naquele momento? Era um povo que não questionava, não era isso? Não era um dos problemas da Reforma Protestante? Ou um dos gatilhos da Reforma Protestante não foi esse? Uma das teses de Lutero não foi essa? Que a igreja, ela de certa maneira, ela proibiu, ela não deu acesso à palavra de Deus ao povo, e o povo agora acreditava piamente, fielmente no que a liderança, o que o clero da igreja falava. E não questionava aquilo, você não podia questionar aquilo. Não é isso? Aí a gente pula 500 anos na história. O que acontece hoje? Igrejas que são doutrinadas, povo que é doutrinado, que é ensinado, olha só, eu sou o pastor, eu falei que é e é, pronto, acabou. Não me questiona. É bem na verdade que você também não pode questionar com o que você acha. Você tem que questionar com a Bíblia. Não com o que você acha. Não com o que você pensa. Ah, eu acho que isso está errado. Mas por que você acha? Ah, eu acho porque eu li no Instagram que está errado. Não, aí complica. Agora, se você acha que está errado, se você discorda, porque na Bíblia você encontrou um versículo que diz assim, assim, assado, aí tudo bem, aí nós temos uma discussão. Discussão no sentido bom da palavra, não no sentido de brigar, de debater. Não, discussão no sentido de que, olha, você disse A, eu li B. Me explica. Por que A? Olha só, é A por causa disso, disso e disso. Ou, não, é verdade, olha, me perdoa, eu falei que era A porque eu achava que era assim, mas na verdade é B. Me perdoa, vamos seguir. Ó, a igreja, ó, aquele dia eu ensinei A, mas na verdade é B. E vida que segue, ninguém é perfeito. Cuidado com os charlatões. Mas a palavra aqui de enganadores, no original grego, também significa encantador. Tem muita liderança na igreja que é encantador. E o que é uma pessoa encantador? É uma pessoa que te persuade. Persuade. Pessoa que te persuade. Uma pessoa que fala bem e te leva e tal, e fala, e explica e tudo mais. E quando você vê, você está envolvido,
você está envolvida pelaquela pessoa e você está numa situação em que você não consegue sair. Encantador. Pessoas que são encantadoras dentro da igreja, olha que absurdo. E mais uma vez eu digo, nós temos a tendência, ou nós temos na nossa natureza, bom, todos nós viemos de Adão, então é natural que isso tenha se perpetuado, né? É o comportamento de Adão, que é o quê? Adão, por que você comeu o fruto? Ó, foi a mulher que tu me deste que me deu. A culpa é sempre do outro. E aí você pode falar assim, não, Diego, é verdade, na igreja hoje, não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja universal de Cristo, não a igreja universal do reino de Deus, igreja universal de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, em todo o mundo. É verdade, Diego. Tem charlatão, tem encantador, tem enganador, tem feitiço, tem tudo isso dentro da igreja. É verdade mesmo. Vou sair de todas as igrejas, vou ficar em casa. Para resolver um problema, você está criando um outro problema. Só tem encantador, só tem enganador, só tem charlatão, porque tem gente que consome esse tipo de pessoa. Senão não tinha. Porque se você tem uma igreja com 100 pessoas, né, reunidas, e aí o líder dessa igreja, o líder dessa comunidade, desse grupo, é um encantador, e as 100 pessoas identificam que é um enganador, que é um falso mestre, que é um falso profeta, e saem dessa igreja, essa pessoa vai ficar sozinha. Como que ela vai encantar alguém? Como que ela vai enganar alguém? Como que ela vai ensinar errado a alguém? Se não tem ninguém para consumir. Não digo nem sair, mas combater. Combater. Então veja que só existe a velha, né, o velho exemplo do capitalismo. Oferta e demanda. Só existe oferta porque tem demanda. Só existe falsa doutrina sendo empregada na igreja porque tem pessoas que vão atrás da falsa doutrina. Por que até hoje, vou dar uma oportunidade, por que até hoje existe a teologia da prosperidade e tem crescido assustadoramente? Porque os crentes hoje estão mais preocupados com a prosperidade do que com o relacionamento com Deus. A partir do momento que a igreja de Cristo parar de se preocupar com prosperidade, perceber que a nossa esperança está na vida eterna, que a nossa recompensa virá diretamente das mãos do Senhor e começar a seguir a Deus, a teologia da prosperidade cai. Diga, minha irmã. Eu só queria acrescentar também que a maioria das vezes que os cristãos são enganados, aí a gente vê que é a falta do estudo bíblico. Exatamente. A maioria das pessoas que são enganadas são aquelas pessoas que não frequentam a escola bíblica. Exatamente. Porque quando você sabe o que está escrito nas escrituras, o pastor ali na frente pode falar o que for, você vai saber discernir que isso não é bíblico, que é a doutrina do homem e não a sã doutrina. Mas aqui na Europa, eu tenho quase 19 anos aqui na Europa e eu vejo que é pior ainda. Esse problema é muito maior do que as pessoas possam imaginar. E aí tá, que a gente precisa, a gente que tá aqui, estudar muito mais ainda, porque quando uma pessoa vem e fala assim, não, mas tem aquele versículo, você vai poder debater, mas também fala sobre isso. Exatamente. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem eu tens aprendido. Ou seja, permanece no que você aprendeu, mas sabe de quem você aprendeu. Você conhece de quem você aprendeu? Quem foi que te ensinou? Baseado em que ensinou? Versículo 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. E é aqui esse meninice, eu entendo que existem duas interpretações, ou duas aplicações. Existe desde a sua meninice, desde criança, né? Então aqui a gente tem a escola dominical para criança. E aí tem muitas pessoas que já vieram falar com a direção da igreja. Mas que absurdo, culto infantil? Que absurdo. Que coisa errada. Oi? Ou senão a igreja que fala assim, as crianças são a igreja do amanhã. Mas elas não são igreja? O que é uma igreja? Não é a reunião, a congregação dos santos? Então elas são igreja. Se elas louvam, se elas adoram, talvez não da maneira que eu faço, talvez não com o entendimento que eu faço, mas do jeito delas, da maneira delas, elas também são igreja. Por que a igreja não pode ter um culto infantil, não pode ter um departamento infantil? Então aqui Paulo fala desde a sua meninice,
as crianças. Por isso a importância de trazer as crianças para a casa de Deus. Por isso a importância de ensinar as crianças na palavra de Deus. Só que veja que isso não é uma guarda compartilhada. Muitas pessoas acham que quem tem que ensinar as crianças são a igreja. Não. Quem tem que ensinar as crianças são os pais. Na igreja, elas confirmam o que elas estão sendo ensinadas. Tem pai que traz para a igreja como se vai, ensina. Não faça isso. Porque se você fizer isso, são 6 dias contra 1. Não é igual. Não tem como. Não adianta 6 dias na semana ela aprender uma coisa e 1 dia na semana aprender outra. Não vai adiantar. É igual escola. O nosso trabalho como pai é redobrado. Porque pensa quantas horas o seu filho passa na escola e quantas horas ele passa sob os seus cuidados. Não é a mesma quantidade de horas. Então o trabalho tem que ser redobrado. É fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então o meninice aqui, eu entendo que existe a aplicação tanto de, ensina desde criança, faixa etária, 2, 3, 4, 5 anos de idade, mas também meninice desde a sua conversão, meninice espiritual. E maturidade espiritual. Porque veja bem, quando Nicodemos vai falar com Jesus, o que Jesus responde para ele? Necessário vos é? Quando nasce de novo, me converti com 40 anos, eu nasci de novo com 40? Bom, fisicamente sim, mas espiritualmente não, eu nasci de novo. Então, embora eu tenha 40 anos de idade, 40 anos de experiência de vida, 40 anos bem vividos no Brasil e na Alemanha, espiritualmente, eu sou um bebê. Que eu não sei andar, não sei comer, não sei falar, não sei vestir, não sei nada. Nem enxergar eu sei direito, porque se você pegar uma criança, um bebê de 6 meses de idade, ele vê tudo esfumaçado, meio preto e branco, nem a visão ele tem direito. Então, eu preciso aprender desde a minha meninice. O que isso significa para nós? Que desde a minha conversão, eu tenho que aprender. Aí a gente combate aquelas ideias que eu falo assim, não, meu irmão, olha só, eu estou aqui na igreja e eu não quero escola dominical, eu quero só me habituar primeiro. Não, meu irmão. Se converteu hoje, começa a aprender hoje. Não é começa a aprender amanhã. Não, mas eu me converti agora, eu vou começar a estudar teologia, eu vou começar a estudar a Bíblia, a palavra é muito difícil, eu não consigo. Não! Arregaça a manga e vamos embora, vamos estudar, vamos aprender, vamos trabalhar também. Não existe essa coisa, esse período em que a pessoa se converte e fica um tempo parado, e fica um tempo, Não, olha só. Versículo 15, que desde a tua meninice. E aí, de novo, o meu entendimento é que eu vejo 2 aplicações. Desde a tua meninice, no caso de Timóteo, aqui, está falando desde a tua meninice, porque a avó de Timóteo já era membro da igreja. E ele já era ensinado desde criança, as crianças. Mas também no sentido espiritual, meninice espiritual. Cuidado com a imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual é origem de muitas falsas doutrinas. É a origem de muitos falsos ensinamentos. Pessoas que são imaturas espiritualmente e que são imaturas, mas querem ensinar. Meu irmão, quem quer ensinar, quem quer levantar para ensinar, tem que sentar para aprender. Tem que ser aluno primeiro. Como que você já pula para professor? Primeiro você tem que ser aluno. Não, mas eu posso ler, mas eu posso ver não sei o que, mas tem YouTube. Não só, aprender com o YouTube só funciona para serviço doméstico, às vezes. Porque eu fui fazer emenda num fio lá e quase botei fogo na casa. Mas o YouTube dizia que era para fazer assim, cortar o fio. Eu cortei o fio. Só que o YouTube não disse que para cortar o fio eu tinha que tirar da tomada. Cuidado. Quem quer levantar para ensinar, tem que sentar para aprender. Cuidado com a maturidade espiritual. Tempo de vida, tempo de quartel não significa tempo de guerra. Existe uma diferença. Diga-me. É a mesma coisa que se aplica para as crianças, que elas têm os 6 dias em casa aprendendo de nós pais e o 7º dia aqui na igreja. A mesma coisa se aplica para o adulto. Não adianta a gente vir para o estudo bíblico dominical todos os domingos, mas em casa não temos a constância da leitura da palavra. Exatamente. E do aprendizado. É por isso que, lição bíblica. Exato.
Isso aqui não é um passaporte que você traz no domingo, aí, escola bíblica, aí você abre, aí o pastor vai lá e carimba, pô, pode entrar. Não. A lição bíblica é para você estudar em casa. Exato. E aí, quando chegar no domingo, fala assim, ô Diego, você está falando aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, né, da meninice, mas, olha só, não entendi, eu estudei a lição e eu tive um entendimento diferente. Vamos debater sobre isso? Vamos conversar sobre isso? É para isso que a gente dá lição. Então aí vai ter base para poder estar debatendo sobre o tema. É a mesma coisa de vida de oração. Não adianta vir domingo pro culto e orar se na tua casa tu não tem uma vida de oração construída. Para combater também as ciladas do inimigo dentro da tua casa. Né? Não tem como. Temos que também estar em casa em contato com a palavra, em leitura. Para que essa imaturidade espiritual seja combatida. Não só aqui na igreja, mas também dentro de casa. Exatamente. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Seguindo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Ainda no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Nós já falamos sobre isso. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo ele fala desde a meninice, mas ele também menciona, sabe, as sagradas letras. Diego, eu sei de quem eu tenho aprendido. Eu aprendo desde criança. Eu aprendo desde que eu me converti. E eu tô nessa daí, a carapuça não serviu. Você sabe o quê? Você sabe as sagradas letras? O que são sagradas letras aqui? A palavra de Deus. As sagradas escrituras. A Bíblia. A palavra de Deus. Porque eu posso conhecer muito a doutrina do homem. Eu costumo dizer, eu aprendi e repito isso, que teologia é o que o homem fala sobre Deus. A Bíblia é o que Deus fala dele mesmo. O que é melhor nós conhecermos? A teologia ou a Bíblia? A Bíblia, sem sombra de dúvida. Embora a teologia sirva como um caminho para nós aprendermos a Bíblia. A teologia, no sentido sistemático, nós chamamos de teologia sistemática. O que é a teologia? Que a gente fala, teologia, e fala bem, fala mal a teologia e acaba criando confusão. O que, com a maioria das vezes, quando nós falamos que o cristão ele tem que estudar teologia, ele tem que se apegar à teologia, a gente está falando de teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É o estudo sistemático da Bíblia. Então, pegou-se a Bíblia ao longo dos anos, pessoas inspiradas por Deus, pegou a Bíblia e dividiu em diferentes partes doutrinárias. Então, você tem a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina dos últimos dias, né? a escatologia, a doutrina dos falsos ensinamentos. E aí você tem as doutrinas da Bíblia, vamos dizer assim, catalogadas, separadas, como uma matemática. Quero aprender matemática? Bom, você tem álgebra, trigonometria, né? E tudo mais, e você vai aprendendo. Quero aprender física? Olha, tem física assim, física assado, e você vai aprender química, toda e qualquer matéria. A teologia sistemática é um estudo sistemático da Bíblia. Isso é teologia boa. Isso é o que todo cristão deve buscar. Bom, aceitei Jesus como meu Salvador. Tem uma Bíblia. Tá, como que eu vou estudar a Bíblia? Não adianta eu estudar a Bíblia começando pelo Apocalipse. Eu vou falar assim, olha só. Me leva, porque, né? Não dá. Vou começar a estudar a Bíblia por Cantares. Imagina um cristão, uma pessoa que acabou de aceitar a Bíblia, acabou de aceitar Jesus como seu Salvador, começar a estudar a Bíblia por Cantares de Salomão. E, se for um homem e for solteiro, então, aí ele fica doido. Porque Cantares de Salomão foi escrito por Salomão para as suas mulheres. É uma declaração de amor. Aí começa essas, né? Estou apaixonado por ti e tal, essa linguagem erótica, em certos momentos erótica, e erótica não no sentido pornográfico, erótica no sentido de amor eros. Músicas, pregações, ministrações eróticas a Deus. Não no sentido pornográfico, mas eróticas porque são fundamentadas no amor eros. Existem 4 tipos de amor no grego. O nosso amor para com Deus não é o eros.
o amor erótico, que é o amor que eu sinto pela minha esposa. É o amor ágape, é o amor em ação. É diferente. E aí fica nessas coisas. Por quê? Porque começou a estudar a Bíblia por Cantares de Salomão. Então, por isso que existe o ensino sistemático da Bíblia. Teologia sistemática. Agora, quando a gente fala da teologia ruim, é quando as pessoas buscam a teologia que é o que os homens dizem sobre Deus. Isso é perigoso, porque o homem pode falar mal e pode falar ruim. Um exemplo prático do nosso dia a dia. Talvez você chegue com uma pessoa e fale assim, me fala sobre o Diego, presbítero lá da Assembleia de Berlim. Eu falei, ih, rapaz, gente fina, gente boa demais e tal, papapá. Aí você pode chegar com outra pessoa e falar assim, me fala sobre o Diego, presbítero da Assembleia de Berlim. Ih, rapaz, o cara é botafoguense, gente ruim. Inteligente. Ih, não sabe jogar bola direito. Ih, rapaz, não anda com esse cara não, porque esse cara é má companhia. Duas pessoas falaram coisas diferentes sobre a mesma pessoa. O perigo da teologia, não a sistemática, mas a teologia no sentido do que o homem fala sobre Deus é esse. Porque uns veem Deus de uma forma, outros veem Deus de outra forma. Então, quando Paulo diz aqui, sabes as sagradas letras, sabe a Bíblia. Estudou a Bíblia. Conhece a Bíblia. É importante saber não só de quem nós conhecemos, mas o que nós conhecemos. Você tem estudado a Bíblia? Você tem ouvido sobre a Bíblia? Tem muita pregação que não é sobre a Bíblia. Ué, mas o pregador ele abriu a Bíblia, mas abrir a Bíblia não significa pregar sobre a Bíblia. Eu posso pregar aqui sobre um versículo e falar 1 hora, nada do que a Bíblia diz, mas usei um versículo como base. Ou eu posso fazer uma pregação expositiva da Bíblia. O que é uma pregação expositiva? É uma pregação onde se expõe a Bíblia. Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso, e aí se a gente for para tal lugar, a gente confirma isso, ou seja, expositiva, expondo a Bíblia. Existe uma diferença. Que pregação você está assistindo? Que pregação você está consumindo? Ela é fundamentada nas Sagradas Letras, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia? Só que para eu entender, para eu reconhecer que aquela pregação é fundamentada na Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia. Se você vier para mim e começar a falar para mim sobre física quântica, eu vou acreditar em tudo que você falar. Não faço a mínima ideia do que é física quântica. Eu vou acreditar. Você está falando. Agora, se eu conhecer sobre física quântica e você vier falar para mim sobre física quântica, você falar uma coisa que não é o que eu aprendi, eu vou falar, não, mas peraí. O físico fulano de tal falava que isso era assim. Não, peraí. A Bíblia que eu tenho em casa disse que é assado. Você está falando diferente. O que está acontecendo? Onde está a falha de comunicação? Então veja que Paulo fala para Timóteo, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio. Para quê? Pode fazer-te sábio para quê? Para quê? Salvação. O conhecimento teológico, o conhecimento de Deus, não é para se mostrar para os homens. O conhecimento de Deus não é para falar assim, não, porque meu nome é digníssimo doutor e reverendo Diego Ventura Silva, sou mestre em Antigo Testamento, e sou doutor e pós-doutorado em Novo Testamento, e especialista nas epístolas paulinas e... Não. O conhecimento das Sagradas Letras, desde a meninice, é para a minha salvação. Não é para eu me vangloriar. Não é para eu tirar vantagem. Não é para eu colocar no post de quando eu for pregar e falar assim, não, olha só, a postagem aí está errada. Colocou irmão Diego, não é irmão Diego não. É presbítero Diego. Mas antes de ser presbítero, eu sou irmão. Eu tive uma experiência pessoal durante muitos anos com uma pessoa que era um teólogo renomado, não só no Brasil, mas no mundo. Todas as vezes que essa pessoa atendia o telefone, ele falava, irmão fulano de tal. Podia ser quem fosse. Que ligasse para ele, aí ó, atende aí, é o fulano. Ele pegava o telefone e falava assim, irmão, e falava o nome dele.
Tinha, se eu não me engano, 5 ou 7 faculdades. Falava uns 5, 7 idiomas. Viajou o mundo. Escreveu livros. Mas atendia o telefone falando, irmão fulano de tal. Isso é humildade. Então, quando você receber um convite para pregar, não manda o texto, pastor fulano de tal, presbítero não sei o quê, evangelista, papapá. Irmão, tu é irmão assim como qualquer outro. Porque olha só, no céu não tem casa para pastor, para presbítero, para apóstolo, para bispo, não. Jesus disse, há muitas moradas. Não estou falando que Jesus é socialista, comunista, não, tá? Mas lá no céu é tudo igual para todo mundo. Todo mundo é salvo. É verdade que a Bíblia também nos mostra que receberemos as recompensas do galardão, assim como as obras. Então o que é o galardão? Não sei. Eu sei que quem faz mais recebe mais, quem faz menos recebe menos. Mas eu não consigo, com base na Bíblia, imaginar que no céu vai ter Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste. Aquela ali é o condomínio dos pastores. Aquele ali são as mansões dos bispos. Não consigo. A Bíblia não me dá base para entender isso. A Bíblia não me dá base para entender isso. Irmão. Poxa, Diego, mas eu estudei a Bíblia durante tanto tempo. Eu tive uma caminhada na igreja e eu vou ser chamado de irmão? Você quer ser chamado de quê? Porque o conhecimento fazer-te sábio para a salvação. O conhecimento não é para vender palestra. O conhecimento não é para vender livro. O conhecimento não é para abrir canal no YouTube. O conhecimento não é para colocar no post do Instagram dizendo que vai pregar. O conhecimento é para a salvação. O título, como nós vimos na semana passada, é a responsabilidade sobre almas. Se Deus me deu o ministério do pastorado, não é para me apresentar como pastor Diego. É para todos os dias eu ter a consciência de que eu tenho um rebanho para dar conta. Sim. E o rebanho para dar conta dá muito mais trabalho do que se apresentar como pastor. Não é só esse detalhe de que o título vem em segundo lugar. A prova é de que, se você for ver todas as cartas que Paulo escreveu, ele primeiro fala Paulo e depois ele fala quem ele é. Então o nome vem sempre em primeiro lugar. Exatamente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vamos seguir. Versículo 16. Então, versículo 15, desde a meninice, as Sagradas Letras para a salvação. Tá, Diego, Sagradas Letras, mas só, a Bíblia é muito grande. A Bíblia tem 66 livros. Veja bem, não dá. O tempo é curto, não dá. Então, que parte da Bíblia... Já me fizeram essa pergunta. E eu já me fiz essa pergunta também, obviamente. Eu imagino que todos nós fazemos essa pergunta. Que parte da Bíblia eu preciso aprender? Toda. Não, mas peraí, mas toda. Vou te contar um testemunho pessoal. É uma aula, então cabe um testemunho pessoal. Se fosse uma pregação, não cabia. Por que não cabia um testemunho pessoal numa pregação? Porque quando você prega a palavra de Deus, dá um testemunho pessoal, a referência deixa de ser Jesus e passa a ser você. Esse é um ponto interessante para a gente identificar os enganadores e os charlatões. Pregações que você assiste a pregação. E quando acaba a pregação, você não fala assim, quero ser igual a Cristo. Você fala assim, quero ser igual a esse cara. Tudo que ele fez, a família do cara é perfeita. A igreja do cara é boa. Quero ser igual a ele. Quero seguir a ele. É uma pregação que talvez não tenha sido uma pregação bíblica. Porque o objetivo da pregação é, quando acabar a pregação, você falar assim, sou um miserável pecador, preciso de Deus na minha vida. E não falar, olha que pastor bom. Cuidado. Mas como é uma aula, cabe um testemunho pessoal. Falei isso para uma pessoa recentemente. Contei esse testemunho recentemente para uma pessoa. Durante muito tempo, quando chegava lá em Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 3, lá no Antigo Testamento que via genealogia, aí, né, sabe quando você está estudando música? Que eu, pelo menos, sou assim, estou estudando música, a música começa a ficar muito chata, começa a ficar muito blá blá blá, aí eu pulo e passo para a próxima. Aí eu usava o controle remoto de, não, genealogia não.
fulano, filho não sei o quê, papapá. Olha só, dinâmico, tempo rápido, né? Quem tem TDAH, então, já se perde, então, olha só, rápido, vamos embora. Pula a genealogia. Aí, eu fui conversar com uma pessoa, e aí eu falei isso, a pessoa falou assim, não faça isso. Porque 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que toda a escritura é proveitosa. A genealogia tem o seu valor. Porque a genealogia é um instrumento de Deus para sempre te mostrar, primeiro, que há uma salvação. Segundo, da onde vem a salvação. Aprendi aquilo, guardei aquilo, e hoje eu gosto de genealogia, me interesso. Não vou te falar que eu sei todas as genealogias de cor, estarei mentindo. Mas não pulo mais a genealogia. Porque Paulo diz em 3 Timóteo, olha eu criando um livro na Bíblia. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que tá bom. No versículo 15 ele fala, olha, desde a tua meninice, as sagradas escrituras para a tua salvação. Aí, não. Que parte da escritura? Paulo responde, ele fala, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Toda a escritura, toda a Bíblia é proveitosa. Deus não perde tempo. Deus não desperdiça recursos. Deus não ia, desperdiçar o tempo dos autores da Bíblia com palavras que não fossem necessárias. Por quê que ele ia fazer isso? Qual o intuito? Qual o objetivo? Encher linguiça? Para o livro ficar mais grosso? E parecer mais importante? Não é do caráter de Deus fazer isso. Por isso que Paulo diz que toda essa escritura é divinamente inspirada, ou seja, a Bíblia, esses 66 livros da Bíblia, mas como que eu sei que esses 66 livros são inspirados e os outros não são inspirados divinamente? Bom, aí a gente estuda, né, a formação do cânon bíblico, e aí a gente vai entender o porquê que esses 66 livros são divinamente reconhecidos como inspirados, tá? São reconhecidos como divinamente inspirados. Mas Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, inclusive genealogia, ela é proveitosa. Ou seja, pode-se tirar algum proveito, pode-se tirar alguma lição, serve para alguma coisa. Que coisas? Primeiro, ensinar. Todo texto bíblico é útil para ensinar. Você não precisa de outro texto para aprender a Bíblia. Você pode usar outros textos para te ajudar a aprender a Bíblia, mas não para te ensinar a Bíblia. Então, quando você está estudando a Bíblia, tudo o que você precisa é a Bíblia e o Espírito Santo do seu lado. Agora, você pode ter, por exemplo, uma concordância bíblica para te ajudar, um dicionário bíblico para te ajudar, uma Bíblia interlinear para te ajudar, um comentário, mas cuidado. O comentário é o que o homem diz que ele entendeu sobre a Bíblia. Ou seja, tem comentários que são muito bons, até uma certa parte. Dali para frente você descarta. Você pode ter mais de um comentário. Tem pessoas que têm comentário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e por aí vai. Quer falar uma coisa, Kátia? Você poderia, em relação a isso que você está falando também na mesma carta de Timóteo, 1 Timóteo, será que dá para ler o versículo, que eu meditei sobre isso, no versículo 3 e 4. 1 Timóteo, qual capítulo? Primeiro. 1 Timóteo 1, versículos 3 e 4. É. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir-te alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, aqui Paulo está falando para Timóteo, o que acontece? A gente falou sobre isso no início da aula. Qual é o contexto das cartas a Timóteo? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais. São cartas que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, incentivando eles a permanecerem na fé e a vencerem as dificuldades que eles estavam enfrentando, porque eles não eram cascudos como Paulo. Tá? E aí aqui, no versículo 3 e no versículo 4, Paulo está falando, olha só, fica em Éfeso, que é para você advertir, para você repreender alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, tinha pessoas nessa igreja de Éfeso
que estava ensinando outra doutrina sem ser a doutrina bíblica. E aí Paulo está falando assim, olha só, fica em Éfeso, porque tem gente lá ensinando coisa errada. Tem gente lá ensinando outra doutrina. Tem gente lá que ao invés de ensinar a doutrina do pecado, que ao invés de ensinar a doutrina da salvação, que ao invés de ensinar a doutrina, né, bíblica, está ensinando a doutrina da prosperidade, está ensinando a doutrina da maldição hereditária, sabe? Aí no versículo 4, nem se deem a fábulas. Ou seja, tem pessoas na igreja de Éfeso que está muito mais preocupada com fábula, com historinha, com alegoria, do que com a Bíblia, do que com a palavra de Deus. Tem pessoa em Éfeso que está muito mais preocupada com os mistérios de Deus do que com a Bíblia. Ou genealogias intermináveis. E aí aqui Paulo não está falando de genealogias intermináveis, a genealogia bíblica. Ele está falando das genealogias intermináveis das pessoas. Prazer, meu nome é Diego Ventura. Eu fui convidado a pregar nessa igreja. Eu sou filho do pastor Ismar Monteiro Silva, que é filho do saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva, que por sua vez é filho de não sei quem. E eu fui genealogia interminável, ou seja, eu estou mais preocupado em contar quem eu sou e qual é a minha história para te convencer a acreditar em mim do que pregar a Bíblia. Faz sentido? Diego, na nota do rodapé da minha Bíblia diz o seguinte, capítulo 1, verso 4. Histórias inventadas a respeito dos patriarcas e heróis hebreus dos seus descendentes. Quer dizer, eles inventavam histórias dos patriarcas, né? Fazendo alegorias, fantasias. Por que isso acontecia? É um ponto importante. Porque a igreja em Éfeso era uma igreja grega. Aí você vai estudar a cultura grega. Na Grécia, eles não querem saber quem você é, eles querem saber de onde você veio. Você vai ver os deuses, a mitologia grega, cada deus tem uma história magnífica. Então, na cultura grega, não importava o que você fazia ou o que você era, importava de onde você veio, qual é a sua história. Então, na igreja em Éfeso, tinha pessoas que criavam toda uma história, uma ambientação para poder levar a credibilidade àquelas pessoas. Aí você fala assim, verdade, Diego, poxa, a igreja de Éfeso era enganada, né? E a igreja de hoje? Que cria toda uma história, uma ambientação. Ontem eu li, por exemplo, uma notícia que tem uma igreja no Brasil que no batismo ela disponibiliza um kit para os batizantes no valor de R$80. E não é que essa igreja cobra pelo batismo, mas todos os batizantes, os candidatos, eles precisam adquirir esse kit de camisa e pulseira. E aí foram atrás da igreja, né? Rede social. E aí o pastor da igreja se defendeu, ele falou, não, a gente não vende, a gente não cobra pelo batismo, mas é porque existe toda uma estrutura para o batismo. Você tem um telão, você tem um som de alta fidelidade, você precisa de ambulância, você precisa de uma equipe para ajudar isso. Mas é um batismo. Precisa de tudo isso para fazer um batismo? Felipe batizou um eunuco na estrada. Deserto. Você nem como que ele batizou, porque era deserto, como tinha um povo lá. Você nem como ele conseguiu. Fábulas. Exatamente isso que Paulo está falando em 1 Timóteo. Continuando. Genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Esse é um dos problemas, por exemplo, de debate. Qual o problema do debate, que acontece tanto hoje em rádio, YouTube, podcast e tudo mais? O problema não é o debate. O problema é que depois do debate tem mais questões, mais perguntas do que respostas. Porque depois do debate tem mais fulano é muito bom, fulano sabe isso, fulano é ruim, não sei o quê, do que Jesus é o Salvador. Deus amou o mundo. Somos os pecadores. E pior que isso, tem um grupo também que fala assim, olha, o fulano detonou o outro. Eu acho que isso é pior ainda, né? É o crente vingativo, o crente que acha bonito isso. Bom, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, para nós terminarmos. Então toda a escritura é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. A Bíblia serve para ensinar e para corrigir. Correção dói. Correção machuca. Todo e qualquer tipo de correção causa um dano para corrigir. Uns mais, outros menos. A divinamente cura. A divinamente cura, perfeito.
Perfeito. Perfeito. Mas não só para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Repara que Paulo diz que toda a Escritura é proveitosa para satisfazer. Paulo diz isso? Então a ideia de que nós vemos para a igreja para nos sentirmos bem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, sim. Mas essa ideia de que, não, eu vou ler, eu já ouvi isso, eu vou ler a Bíblia. Toda vez que eu ler a Bíblia, eu tomo uma paulada na orelha. Toda vez que eu ler a Bíblia, eu tomo uma repreensão. Que bom, você leu a Bíblia. Prazer, essa é a Bíblia. O dia que você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, e você se sentir bem, eu tô bem, você pode se sentir bem, se sentir bom, tô no caminho certo e tudo mais, mas se sentir, prazeroso, aí cuidado com a Bíblia que você está lendo. Porque Paulo diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, a Bíblia, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. Essa ideia de que nós não podemos ser perfeitos, nós não somos perfeitos, mas a Bíblia a todo tempo nos instrui para sermos perfeitos. Existe uma teologia que diz, olha só, você não consegue alcançar a perfeição, meu amigo, minha irmã. Então pode viver do jeito que você quiser. Cuidado, a Bíblia não diz isso. É desculpa para nem tentar. É desculpa para pecar, para nem tentar. Eu aprendi nessa igreja com o nosso pastor de que o crente não existe tentar. Tentar é uma desculpa para falhar. Eu já sei que eu não vou no compromisso. Não, para não falar assim, irmã Rosângela, eu não vou no seu aniversário não. E ela me perguntar o porquê, eu falo assim, não, minha irmã, só tem muita coisa para fazer, eu vou tentar ir. Não, ou eu vou ou não vou. Não existe tentar. Existe uma teologia pregada nas igrejas que leva o crente a achar que, bom, já que eu não vou ser perfeito, então eu vou relaxar, Deus perdoa, tá tudo bem. Não. Paulo diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, e aí Paulo não está falando somente do homem, as mulheres, não, é só o homem. Mulher, não, homem de Deus no sentido humanidade. Homens e mulheres. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Para quê? Para colocar no Instagram, para colocar no Facebook, para vender curso, vender livro, abrir canal no YouTube. Para quê? Para toda obra de Deus. Para toda obra, não. Boa. Para toda boa obra. Isso significa que existem obras ruins dentro da igreja. Não, aquele pastor ele pega muito dinheiro, mas ele constrói muita igreja. É uma obra, mas será que é boa? Será que quando passar pelo fogo, no grande dia, Deus não pode falar assim, veja bem, talvez fosse melhor você abrir menos igreja, mas ajudar mais pessoas. Glória a Deus. Às vezes a intenção é até boa, mas a ação não condiz. Não condiz. Instruído para toda boa obra. Observe a obra que você está fazendo. Será que ela é boa? Ela precisa ser boa. Não basta fazer a obra. Aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, tem que fazer obra. E segundo, a obra tem que ser boa. Senão você está gastando recurso à toa. Senão você vai ser frustrado. Porque você vai chegar lá em cima e falar assim, Deus, eu fiz tanta obra. E eu falar assim, mas nenhuma foi boa, meu filho. Agora acabou o tempo. Agora não dá mais. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Para nós concluirmos, nós precisamos saber em que nós cremos. Nós precisamos saber em que nós cremos. Nós precisamos não só aprender, mas saber de quem nós estamos aprendendo e o que nós estamos aprendendo. Somente a Bíblia importa. Somente a Bíblia traz essas informações. Somente a Bíblia traz a instrução, a repreensão, a correção que não machuca, mas cura. Correto. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Então é igual metiolate. É.
Lembra do metiolate? Quem lembra do metiolate? Os brasileiros lembram. Não sei se tinha lá. Não tinha? Metiolate era um remédio. Tem ainda. Tem ainda? Eu compro toda vez que eu vou. Mas continua com a mesma... É aquele que eu compro. Assim, não vou dizer que ele é santo não, tá? Mas ele cura. Você tinha um arranhão, passava metiolate, mas dava pulo de metro. Mas curava. No dia seguinte já não tinha mais machucado. É a palavra de Deus. Dói. Machuca. Você ouve falar assim, quer saber? Não vou mais saber de Deus. Mas você lembra, mas sem Deus não sou nada. Aí cura. Aí passa. Essa é a ação doutrina. Se nós nos atermos a essas coisas, nós vamos conseguir não só resistir às falsas doutrinas, aos falsos doutrinadores, mas também combater eles. Nós precisamos fazer isso. Faz parte da missão da igreja. Amém?